primeiro dia que eu assisti o devocional com vocês foi sobre João 4. É Foi mesmo, muito irmã Lucia? bom. E você já observou que já esses dias Deus está falando com a gente em João 4? E, por incrível, assim, terça-feira lá no quiosque, a oração que a Elaine faz lá uma vez por mês, eu levei essa palavra de João 4. Aí a pastora Nilva me manda uma mensagem na hora que ela chega em casa, que a irmã dela, lá de Curitiba, teve culto às 3 horas da tarde, foi João 4. A irmã dela me mandou, a pastora me mandou o áudio da irmã dela. Agora, de novo, nós fizemos essa semana João 4, e agora de novo. Olha aí, ó. Deus está falando em João 4 conosco, né, irmã Luzia? Amém. Deus está falando. Olha, a minha versão é a versão da Bíblia, a mensagem. Então, você vai ver que algumas frases é um pouquinho diferente. Diz assim: a mulher à beira do poço. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicá, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu pai, ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher samaritana veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o Senhor tem um balde para tirar água, e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água da viva? Essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Eu vou ler mais uma vez. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta? Então, tira a minha dúvida. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não sabe neste monte, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adorarão como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples, aquela que é simples
e honesta na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adorar deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do seu ser. A mulher disse: Não entendo bem sobre isso. O que sei é o que Messias é, o que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Você não precisa esperar e nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar, um pouco confusa. Deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: Venham ver um homem que sabe tudo ao meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram verificar. Fecha seus olhos para a gente orar. Senhor, nessa manhã, eu e essas mulheres que estão aqui, Senhor, estamos, Senhor, como essa mulher samaritana, nesse poço, e nós queremos te encontrar. Senhor, porque quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa vida é transformada. Senhor, o que nós queremos dizer e declarar nessa manhã, que nós temos sede. Nós temos sede pela tua presença, pelo teu Santo Espírito. Nós temos sede, Senhor, para termos a nossa vida transformada, como essa mulher samaritana. Senhor, nós temos sede, Senhor, para te conhecer cada dia mais, Senhor. E também, Senhor, nos parecermos com o Senhor. E queremos, Senhor, também sair, como essa mulher samaritana saiu, gritando, Senhor, até os confins da terra, que existe um Deus que nos ama tanto e que nos conhece nas profundezas. Aquilo, Senhor, que às vezes nós não comentamos com ninguém, que nós guardamos no nosso interior, o Senhor já sabe. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos conhecia, ainda, Senhor, no ventre das nossas mães, e todos os nossos dias foram escritos na tua palma. Obrigada por esse amor, obrigada por essa sede que o Senhor coloca no nosso coração. E nós te dizemos nessa manhã, nós te amamos. Obrigada porque não foi nós que fomos atrás do Senhor, muito pelo contrário, o Senhor já nos esperava, nas condições que vivíamos, nos nossos erros, nas nossas falhas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós. E nós queremos, Senhor, até o nosso último respirar, declarar que existe um Deus amoroso, que é um bom Pai e que quer um relacionamento íntimo com cada uma de nós, muito além da religião. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém, irmãs? E a passagem de hoje do nosso livro é Livrando-se da Ofensa. Eu já vou aproveitar que eu estou aberta aqui e já vou ler, que já é 5h43, para passar logo a palavra para a pastora. Diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria, João 4:4, livrando-se da ofensa. Na narrativa de Jesus e a mulher samaritana, encontramos um poderoso exemplo de reconciliação e perdão. Jesus, ao passar por Samaria, um lugar de hostilidade e rancor acumulado, nos ensina que é necessário enfrentar as barreiras emocionais e culturais para experimentar um avivamento genuíno. A chave de Samaria estava nas mãos de uma mulher desprezada. E é nesse encontro improvável que Deus manifesta o seu poder. Jesus nos mostra que, para recebermos bênçãos e cura espiritual, é imperativo lidar com ofensas e mágoas. Ele nos convida para transformar inimigos em amigos, pois apenas o amor pode expulsar o ódio. A reconciliação é um processo que nos prepara para os nossos sonhos e nos liberta das prisões da ofensa. Assim como Jesus teve uma audiência especial com a mulher samaritana,
Ele deseja passar pela Samaria do nosso coração, trazendo luz aonde há trevas. A história nos lembra que Deus tem bênçãos inesperadas em lugares improváveis. Deus tem bênçãos inesperadas em lugares improváveis. Samaria, um lugar de conflito, tornou-se o cenário de um avivamento. Ao nos reconciliarmos, somos alvos de uma bênção dobrada. Portanto, devemos nos preparar para essas reconciliações, que abrirão conexões com o nosso destino. Que lindo! Bom dia, pastora Leia. A passagem aqui... Bom dia, pastora. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Fala, Neida. Bom dia. A passagem que está aqui, pastora, é Isaías 55. Estou abrindo aqui rapidinho. Isaías 55, são 3 versículos. Do 1 ao 3. Diz assim, vou ler os 3 versículos. Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde adquirir vinho e leite sem pagamento e sem custo, porque investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação, ouve-me com toda a atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouve-me, e a vez de viver, farei conosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Amém. Amém. Gente, essa devocional tá linda. Pastora, obrigada por ter a senhora, tá? E nós Bom dia, Neida. Bom dia, pastora. amigas. Receber a ministração da senhora. Prazer. Aquilo que a gente sempre fala, né? Que a gente, quando se coloca para dar, a gente recebe. Então, é mais para mim do que para vocês. Ô, gente, de novo, né, Luzia? A gente aqui no poço, né? Por que será? É porque que Deus está levando a gente para beber água? Quem é que está aí com sede? Eu tô. Eu tô com muita sede. Sede da presença, sede dele, sede de entender por que é que ele está toda hora marcando esse encontro com a gente. E hoje, nesse dia 16 de maio, hoje é o primeiro dia da segunda quinzena do mês, e eu quero parar nesse versículo de João 4,4, que fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria. E eu fiquei pensando aqui comigo, quero que você pense também, que Jesus está dizendo hoje para mim, assim, era necessário passar por Águas Claras, lá perto do Península, lá no apartamento 202, para poder eu ver a Leia. Fala aí o seu endereço. Era necessário passar aí. Por onde? Por onde você está? Fala aí o endereço para o Senhor, para encontrar com você. Era necessário que ele passasse por Samaria. Gente, eu fui pesquisar. Não era necessário, não. Ai, quero chorar. Ele poderia ter ido por outro lugar. Ele poderia ter ido e feito um trajeto diferente. Ele não precisava fazer esse caminho. Ele não precisava ter essa geografia. Ele não precisava passar por Águas Claras. Ele poderia pegar a IPTG direto e ir, mas ele passou na minha casa. E nessa manhã eu quero te dizer que ele está passando em você, aí no seu endereço. Ele não precisa? Não, ele pode pegar direto e outro caminho ir. Mas ele escolheu, a Bíblia diz, era necessário. Necessário para quem, gente? Ele podia ter ido para qualquer lugar que ele quisesse. Ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas ele escolheu. E a Bíblia diz que era necessário passar pelo endereço daquela mulher. Era necessário hoje a gente encontrar de novo esse texto e a gente pensar, era necessário que ele me encontrasse hoje, às 5h30 da manhã, para me dizer que ele estava me encontrando para quê? Para pagar as ofensas. Como a gente se ofende. Ontem eu estava conversando com uma amiga. A vida inteira eu trabalhei, amei, me derramei para crianças. A vida inteira o ministério com crianças foi para mim
A única opção do meu coração, porque já era bastante. E estar aqui nessa devocional e entender que nesse um ano de encontro, de olhar as mulheres, ouvi-las, porque eu ouvia mulheres o tempo inteiro de forma esporádica, porque os meus olhos sempre foram para as crianças. E agora eu tenho olhado, por causa da devocional, por causa da sua mensagem lá no meu privado, eu tenho olhado com carinho para o coração das mulheres, as mães especialmente. Como a gente se ofende. Eu fiquei mais de 20 e poucos anos com crianças. As crianças não carregam ofensas, mas as mulheres carregam. E hoje, nessa manhã do dia 16, o que Deus está nos dizendo é: ô bonita, vamos nos livrar das ofensas da infância, das ofensas da adolescência, das ofensas que aconteceram na nossa juventude e nas ofensas da maturidade. Vamos nos livrar. Sabe por quê? Que a gente não tem mais opção de ficar remoendo, revivendo, repassando as ofensas? Porque foi necessário para ele vir até você. Foi necessário. Ele desejou vir até onde você estava para te dizer que você precisava tomar uma postura diferente de tudo que você já teve até agora. Foi necessário passar pelo endereço onde você estava. Talvez você tenha até se mudado de casa nesses últimos tempos. Ele foi aonde você está agora, hoje, nesse dia. O endereço que ele quer lhe encontrar é o seu. Porque não tinha base, gente. Todos os discípulos foram à cidade. Por que ele não foi junto? Você não se pergunta isso, não. Ele podia ter ido à cidade junto com os discípulos, mas ele falou, eu penso que ele deve ter dito para os discípulos assim, vocês então vão para a cidade, compram alguma coisa para a gente comer e a gente se encontra lá no Poço de Jacó. Gente, tem um monte de lugar em Israel, vários lugares que ele podia se encontrar para beber água, mas ele passou por Samaria. E ele passou por Samaria de propósito. É um propósito de Deus nessa manhã de sexta-feira, passar onde você está para lhe dizer que é hora de você, como mulher samaritana, abrir mão daquilo que te machuca, abrir mão daquilo que te fere para ouvir uma nova palavra. A nova palavra é: você é filha. Eu me preocupo com você. E eu fiquei pensando, o que é Jesus passar por Samaria? O que isso significa? Que verbos que a gente tem? E aí eu me encontrei com algumas palavras, né, com alguns verbos. A primeiro era o desejo imenso de Jesus de encontrar com ela. Hoje, nessa sexta-feira, o desejo de Jesus é te encontrar. Você que pensa que você está vindo encontrar com ele, não é. Ele já estava aqui. Ele já estava aqui antes de você decidir vir para cá. Desde o ano passado, ele já estava aqui. Dia 14 de maio de 2023, ele já estava aqui com 5 mulheres, esperando você chegar. Isso não é lindo? Ele já estava aqui. Quando a Ineida falou assim, gente, bora estudar a Bíblia, ler livros, bora fazer isso 5h30 da manhã, é o único horário que eu tenho. Aí a gente pensava assim, não, doideira. Aí a doideira foi tomando conta. Hoje já somos quase 800 mulheres num grupo e mais de 70 e tantas mulheres aqui. Antes de você decidir estar nesse grupo, Jesus já estava. Antes de a gente decidir e pensar nele, ele pensou em nós. E o que eu quero te dizer é, largue mão das ofensas e se encontre com um novo discurso, uma nova linguagem. Ouça o que o nosso Deus está nos dizendo. Sabe o que ele quis fazer? Conversar com ela. Nessa manhã, ele quer encontrar com a gente, porque foi necessário passar pelo seu endereço. Ele quer encontrar, conversar com você e ouvir. Ele quer tocar no ponto delicado da sua vida. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. Ele fez uma pergunta que ele sabia que era muito doído para ela. Saber que ela não tinha só um marido, mas vários, e ouvir que ela não tinha uma vida tão boa ou tão alinhada como as outras mulheres, a ponto de pegar a água meio-dia. Jesus sabia do que estava perguntando. E ele quer te perguntar coisas que só você e ele sabem e que talvez machuque o seu coração e que talvez você não queira ter um enfrentamento nessa manhã.
enfrente o mestre e diga a ele o que anda machucando você, quais são os pecados que talvez você se definiria como ele. Nessa conversa, o que essa mulher encontra é um novo conceito de si. Ela começa a se encontrar com uma nova forma de se ver. Ela se viu diferente. E o que Jesus quis, e era necessário passar por Samaria, é encontrar, conversar e amá-la. Ele amou, gente, aquela mulher. Ele amou o coração dela. Ele mudou o caminho. Ele mudou a geografia dele para dizer a ela o quanto ela era amada. E que ele não estava ali para julgá-la, mas para poder transformar, que é o próximo verbo que eu trago. Encontrar, conversar, amar, transformar. Ela foi transformada por causa do poder de uma conversa, o poder de palavras. E a minha sugestão nessa sexta-feira, 16 de maio, é que você desligue esse dispositivo e você abra o coração para uma boa conversa com seu mestre, para você poder dizer quais são as ofensas que você quer abrir mão e que você reconhece. Talvez uma palavra que reverbera no seu coração desde que você ouviu quando era criança. Talvez uma discussão com seu marido, que ele liberou uma palavra maldita. Talvez alguém do seu trabalho que nem faz mais parte do seu ciclo e que foi uma palavra como um punhal, entrou em você e ficou. E você remoe isso, e você lembra disso, e você renova isso. Jesus está dizendo hoje que é hora de ser transformada pelo poder do encontro. E, finalmente, o último verbo que eu encontro sobre o que é Jesus passando em Samaria é: ela foi impactada para impactar a outros. Ela saiu dali tão cheia de entendimento sobre si mesma, sobre quem ela era e sobre quem Jesus era, que ela não deu conta de voltar para casa. Ela não voltou para o mesmo lugar do qual ela saiu. Ela não deu conta de voltar para casa para fazer a agenda que ela estabeleceu das coisas que ela precisava fazer. Ela foi buscar água, gente. A água era certamente para lavar uma louça, para fazer uma comida, para fazer uma faxina. Ela não voltou para essa agenda. Ela saiu de lá com uma nova agenda. Ser anunciadora do amor de um pai, do amor que não julga, do amor que, ao conversar, é transformada. E a palavra de hoje eu quero trazer sobre você é que esse último parágrafo diz assim, ó: Deus tem bênçãos inesperadas em lugares improváveis. Essa história nos lembra que Deus tem bênçãos inesperadas em lugares improváveis. Eu quero terminar esse encontro te falando uma coisa que eu estou aqui me lembrando. Alguns anos atrás, eu resolvi tirar férias em Maceió, que é onde a minha família veio. Meus pais são de lá. E eu quis levar a Sofia para poder ver o lugar onde a gente comemorou o primeiro aniversário dela, que foi exatamente onde meu pai nasceu. Quando eu cheguei a esse lugar, eu tive essa sensação dessa frase. Deus estava me dando uma bênção inesperada num lugar extremamente improvável. Eu estava no interior das Alagoas, num vilarejo à beira-rio, com uma pobreza extrema, e eu entendi que os meus pais saíram daquele lugar para poder me dar aos meus irmãos uma nova história. E agora eu estava com a minha filha, mostrando para ela que o lugar improvável, Deus estabeleceu a bênção e a ordem da voz dele. Eu não sei qual foi a sua origem, eu não sei qual é a sua Samaria inicial, mas eu sei que agora, nessa Samaria de hoje, no endereço que você está, nesse dispositivo que você abriu hoje, nessa voz que você ouve agora, eu era uma pessoa improvável. A minha família era uma família improvável. De um pai alcoolista, de uma mãe semi-analfabeta, e que deu para nós a preciosidade de encontrar com Jesus. Queria que você fizesse uma retrospectiva das suas Samarias da vida, todas elas. Gente, eu chorei mostrando para a Sofia que era ali o lugar onde Deus estabeleceu para o meu pai o nascimento dele junto com a minha mãe.
E deixa eu te dizer, a sua história, ela não foi escrita, ou foi por acaso, ou foi feita de qualquer forma. Ele não escreveu com qualquer lápis que ele achou. Não, ele tinha um lápis específico para você. Gente, eu tenho uma lapiseira específica para devocional. Deus não vai ter uma lapiseira, uma caneta para mim? Ah, vai. Ele vai, porque eu tenho aqui canetinhas que eu só uso no devocional. Deus está nessa manhã escrevendo uma nova história no endereço da sua Samaria, no lugar mais improvável, de extrema pobreza, de extrema violência, de abusos, lugares em que você não imaginava. Ele está te dizendo: eu estou aqui, filha, eu vim me encontrar. E eu sei quem você é, eu sei o que você fez, mas eu não te julgo, eu vim te amar. E olha só a oração de hoje: Senhor, me ajude a enfrentar as barreiras emocionais que me impedem de experimentar a plenitude do seu amor. Que eu possa transformar inimigos em amigos e ser pacificadora, refletindo a sua luz onde há trevas. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, muito obrigada. Como assim que o Senhor foi para Samaria? Quando a gente pesquisa se era necessário mesmo passar por Samaria, a gente entende que o Senhor poderia ter escolhido qualquer outro endereço. Mas o Senhor passou por Samaria para poder passar pelo coração daquela mulher, uma samaritana, um povo que não era bem-vindo ao povo judeu, um povo que tinha rivalidades. O Senhor escolheu aquela mulher para visitar, para ir, para encontrar. O Senhor sabia que todo dia, ao meio-dia, no sol escaldante, ela estaria ali para pegar água. O Senhor mudou a agenda dela para sempre, Deus. O Senhor mudou o coração dela para sempre, impactou o coração dela para sempre, e eu tenho certeza que ela ficou refazendo na mente essa conversa, esse diálogo, e ela deve ter pensado: por que eu não falei isso? Por que eu não perguntei aquilo? Mas ela estava tão cheia do teu amor, Senhor, que ela entendeu que tudo que era necessário ser dito naquela conversa, ela disse, e ela ouviu. Obrigada. Obrigada porque o Senhor está nessa manhã visitando as Samarias do nosso espírito, do nosso coração e da nossa história. O Senhor me levou hoje a lembrar de Jequiá da Praia, Maceió, Alagoas. Para que o Senhor está trazendo isso? Tem mulheres aqui esperando ouvir essa palavra, para ter certeza de que o Senhor estava com elas lá na infância, lá no começo de tudo, lá quando os pais ainda eram namorados, eram jovens, e a gente nem nascia, nem era nascido ainda, o Senhor já estava lá. E eu quero liberar, Deus, nessa manhã, a certeza do teu amor sobre cada uma de nós. Antes de chegarmos aqui nessa devocional, o Senhor já tinha preparado esse ambiente, que era um ambiente tão novo para nós, porque a gente só entendia que o ajuntamento de mulheres poderia acontecer dentro de uma sala, dentro de uma casa, dentro de um espaço específico, ser presencial. E o Senhor nos deu esse lugar tão atípico, tão improvável, que é ligar o nosso computador e a gente se encontrar. Que coisa linda, Deus, poder te encontrar todos os dias de manhã e saber que 5:30 da manhã, antes da gente abrir os nossos dispositivos, o Senhor já está sentado nos esperando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque foi necessário no teu coração passar por Samaria, porque era necessário para cada uma de nós sermos amadas. Obrigado pelo teu amor tão maravilhoso, nos dando água, água que não cessa de jorrar, água que nunca, nunca para de nos dar o que precisamos, a água necessária para aquelas que têm sede. Obrigada por essas mais de 70 e tantas mulheres reunidas nessa manhã sedenta. E aquelas que vão assistir depois, aquelas que vão ter acesso de compartilhamento que vai ter, aquelas que vão entrar no YouTube e olhar, oh Deus, essa palavra. Obrigada. Que o Senhor, oh Deus, continue conversando com a gente. Obrigada. O Senhor preparou tudo. O Senhor queria ter uma conversa particular. E por causa disso, o Senhor despistou. Meu Deus, o Senhor inventou uma compra na cidade, na hora do almoço, para poder ficar sós com a gente. Obrigada por isso. O Senhor podia ter ido junto com eles e o Senhor decidiu sozinho fazer outro caminho para me encontrar.
Obrigada, porque o Senhor não nos expõe. Quando os discípulos voltaram e viram Jesus e te viram, Jesus, sentado conversando com essa mulher, a tua palavra diz que eles se escandalizaram. O Senhor não queria preservar o coração deles, o coração dela. O Senhor queria amar a todos e dizer o quanto o teu amor é para além da geografia, é para além das ofensas, é para além de todas as coisas que a gente carrega. Obrigada. Esse é o dia em que o teu amor em nossa vida está sendo renovado. Obrigada, meu Deus. Obrigada. O nosso endereço de hoje, eu aqui em Águas Claras, no condomínio Península, no apartamento 202. O Senhor está vindo me encontrar na minha Samaria e me dizer que o meu pecado não me define, que os meus erros não me definem, mas que o teu amor por mim me alcança a ponto de mudar a minha agenda do dia. Muda, Senhor, a agenda de cada uma de nós, para que a gente ame e diga ao mundo o quanto o Senhor nos ama. Nós te adoramos, te engrandecemos, porque no nosso coração era necessário que o Senhor passasse pelo lugar onde estamos. Recebe louvor e adoração nessa sexta-feira. E tudo que a gente fizer, a gente te ame mais, a gente te abrace mais, a gente te acalente mais. Oh, Deus, obrigada pelo teu cuidado e o teu amor nessa manhã, desses primeiros momentos desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Mari, vamos tirar a fotinha? 6:06. Vamos sim, sem notificações, gente, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3. A grande já foi. Bora mudar de posição para ficar bem legal. Vai, muda aí o livro de lado, faz uma cara diferente, ajeita aí o cabelo. Ai, Jesus. Priscila, tem gente mais aí nessa foto, Priscila. Olha a Priscila acordando as crianças tudo cedinho, ó. TV, né, pastora? Hoje até é porque só tem mulher aqui em casa, aí quando dá essa hora. Que linda. Oh, gente, que delícia. Deus abençoe sua casa, Pri. Vamos lá. 1, 2, 3. Pera. Foi. Aí. Pronto. Obrigada, Ô, gente, com a pastora. consciência de que nós estamos junto com o nosso mestre na nossa Samaria, que você viva hoje, fazendo o seu trajeto geográfico, sabendo que você não está sozinha. Amém? Deus te abençoe. Eneida, te amo. Te amo, Beijo, discipulado. Suas lindas do coração, suas bonitas. Que Deus te abençoe hoje e que Ele lhe acompanhe. Onde você for, Ele já vai estar lá te esperando. Amém? Amém. Pastora, e já fala para as meninas irem para o nosso encontro sábado. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, que esse, Luzia, também foi o texto que nós usamos no nosso encontro presencial. E para o segundo encontro presencial juntos, né, segundo não, já vários que a gente vai fazer, e esse último, esse de maio, nós estamos preparando uma jornada bem especial para o seu coração, para a gente poder espalhar entre as mulheres do Brasil e do mundo. Eu quero te convidar a fazer sua inscrição, se você está em Brasília, se você pode vir a Brasília, como a Cris e a Karen, que já fez inscrição, já comprou a passagem de Belo Horizonte para vir para cá. Se você pode se organizar para vir, venha, porque o que a gente vai, o que Deus está ministrando no nosso coração para compartilhar com vocês, é para que você faça o que essa mulher fez. Receba e entregue. Então, vai lá agora, tem o link que as meninas estão colocando lá no grupo, e bora lá a gente se encontrar, e a gente se abraçar, se cheirar, se emocionar, e a gente poder estar junto. Pastora, estou longe, não preocupa, a gente está pensando numa forma de gravar esse encontro para você poder ter depois, tá bom? Ore por isso, porque a gente ainda não tem esse dispositivo, esse profissional para fazer isso custa caro fazer. Ora aí para a gente poder tentar ver qual é a maneira que Deus quer fazer dessa forma, amém? Espero vocês, bonita. Beijo Obrigada, de abençoados pastora. sexta-feira. Um beijo. Obrigada.